Bom, boa noite, pessoal. Acho que já deu para a gente esperar o tempo aí necessário. Quero agradecer a presença de todos e de todas, né, para mais uma atividade que a gente vai fazer aqui agora à noite. Vocês são sobreviventes, né? A maioria teve que ir embora. E aí a gente vai começar hoje, né, a gente vai fazer um debate logo em seguida, mas a gente vai começar com a apresentação do filme, né? O filme Tarja Branca. Não sei se todos vocês já tiveram contato com alguma coisa parecida ou conhecem, enfim, já ouviram falar. E logo em seguida a gente vai fazer o debate, tá bom? A máquina da sociedade organizada do jeito que está precisa que uma fatia considerável das pessoas tenha que, durante 8 horas por dia, fazer coisas que não gosta para que o mundo funcione. 25 anos fiquei carimbando cheque devolvido de pessoa que eu não conhecia num banco. Até que um dia eu descobri que podia sair do banco. Empinava pipa, carro de lata. Pula a corda. Se lembra daquela de pular a corda? Pescava, nadava. Deixei de pular e fiquei gorda. Existe uma tendência, principalmente hoje em dia para as crianças, é ocupar o tempo deles o tempo inteiro. A criança com 4, 5 anos já aprende balé, inglês, sapateado. Tem que tomar banho, tem que escovar os dentes, tem que... Então a gente vai massacrando. Toda a educação é um massacre. A liberdade é perigosa, o sonho é perigoso. A reinvenção daquilo que a gente vive é sempre uma desestabilização do status quo. Quando eu falo de brincante, de brincadeira, a gente tá falando de magia. Aí me encanta. A cultura popular é identidade. É o que você é. Brincar, pra mim, é usar o fio inteiro de cada ser. Quando você tá usando seu fio de vida inteiro, você tá brincando. O problema é como a gente colocar isso no lugar certo das nossas vidas. E a gente está vivendo um mundo cada vez mais doente. Pânico, depressão. Não dá para continuar desse jeito. Com essa escassez de tempo, de espaço, de tudo. A vida não é eterno, mas fundo de poço tem mola. Brincar é urgente. Eu tô pela revolução que falta, que é a revolução da criança. Oi, boa noite. Eu estava propondo aqui para a Ione para a gente fazer um mix aí, né, do padrão, do convencional, e depois a gente muda para o lúdico. A gente faz uma apresentação aqui agora, depois a gente pode fazer uma conversa mais próxima. Então, nós colocamos esse vídeo por conta da comemoração do Dia Estadual contra a Medicalização da Educação. Esse é o primeiro ano que nós estamos comemorando esse dia estadual. Então, eu venho lá de São Paulo, então, por ser estadual, então a gente vê que abrange todos os municípios, né, do estado de São Paulo. Então, vários municípios estão fazendo ao mês, a semana de comemoração desse dia estadual. Alguns municípios já têm o dia municipal, que também é comemorado no dia 11 de novembro. Em São Paulo, nós temos o dia municipal, já vai, desde 2010 a gente já vem comemorando, quando foi fundado o Fórum sobre a Medicalização da Educação e da Sociedade, do qual eu sou membro. Acho que é importante assim, falar um pouquinho sobre esse histórico, né, de como que nasceu o Fórum. O Fórum sobre Medicalização nasceu assim, de algumas pessoas que começaram a se reunir por volta de 2008, por conta de muitos encaminhamentos vindo de escolas,
né, de crianças, né, com indicação com dificuldades de leitura, né, e aprendizagem na leitura escrita, e que eram solicitadas para serem avaliadas por neurologistas e psiquiatras. E esse grupo começou a se reunir e tentar pensar intervenções. E foi nesses encontros que a gente foi entrando em contato, pelo menos assim, eu muito, sobre entendendo esse fenômeno como ele vinha sendo chamado, que é o fenômeno da medicalização, né? Que é um fenômeno onde você tenta dar outras saídas, né, para aquela dificuldade, mas que vem de uma ordem social, uma ordem de dificuldade educacional, institucional, reduzida ou proposta como alternativa uma resposta individual biológica. E entrando com prescrições, com medicamentos para essas crianças. Então, a gente foi estudando isso e foi reconhecendo que na história já tinham pessoas que já tratavam, já abordavam esse fenômeno. E, nessa época, o Conselho Regional de Psicologia já estava atento para um projeto de lei na Câmara Municipal, que estava tentando entrar com um projeto de lei para colocar diagnósticos, né, nas escolas. Equipes, né, para fazer diagnósticos de dislexia. Então, como medida assim, de intervenção, de mobilização, de transformação, que foram assim, então, pensado, né, um livro sobre esse assunto, né, medicalização de crianças e adolescentes, e o primeiro seminário internacional sobre medicalização, onde foi fundado o Fórum contra a Medicalização da Educação e da Sociedade. A gente via que não era um fenômeno só, né, na escola, na questão da escolarização, mas era um fenômeno que estava ocorrendo também com adultos, a questão do medicamento, a questão das drogas. Então, essas assim, que são... E a partir desse lançamento, desse fórum, nesse fórum foram convidados várias instituições, escolas, né, movimentos, sindicatos participaram, os conselhos, né, regionais, medicina, fono, né? Então, e a partir desse seminário, outros seminários vieram e foram formando os núcleos, né? Inclusive o núcleo Sorocaba. Então, a gente tem também um núcleo para o resto do Brasil. Estamos aí, então, nessa missão, estamos tentando acompanhar os projetos de leis que não voltem, né? Que recentemente, então, em São Paulo, esse projeto que a gente tentou engavetar, né? Ele ressuscitou, ele veio com força grande, ele foi aprovado agora em agosto, mas a gente conseguiu, junto com os sindicatos de psicólogos e todo um grande pessoal das instituições, de que o prefeito, então, vedasse, ele vetou, né? Ele não deu continuidade, então a gente foi um ganho. Mas agora, com a mudança, né, de toda a gestão, os gestores, né, nós precisamos trabalhar muito para levar essa forma de ver, né, essa forma de ver mais, de um olhar mais integral, de olhar mais o contexto, de onde nasce a queixa, de tentar ver o social, o histórico, e não só a partir dessa abordagem medicalizante que vem de grande força da indústria farmacêutica, né? De você olhar o sintoma, o superficial, e te dar uma resposta imediata, né? Com as drogas, os medicamentos psicotrópicos.
Então, todo esse trabalho, inclusive, esse evento aqui hoje está dentro desse propósito, da gente mobilizar, da gente, né, nós contagiarmos mais pessoas, né, para vir a compreender cada vez mais essa questão da medicalização, para divulgar, e nós, assim, enquanto coletivo, levarmos à frente e repassarmos a forma mais adequada de entender, né, o comportamento das crianças da sociedade, tá? Então, essa assim uma introdução. Agora, eu gostaria assim, então, de a gente tentar mesclar, vamos tentar seguir um pouquinho essa linha do filme, né? Porque a gente trouxe ele, a gente tem que falar dele, né? Eu gosto de fazer assim consultório, né? A gente convida um familiar para vir e de repente você não dá conta, você não deixa o familiar falar. Os outros falam, o familiar não fala. Então, o propósito hoje foi tentar fazer uma análise do filme, né? Então, assim, eu vou tentar fazer usar um pouco da criatividade, pegar esse meu brincante aí e tentar trazer aqui um pouquinho do lúdico. Eu gostaria, assim, de que cada um de vocês pudesse, eu vou até passar o microfone, porque eu acho que está gravando, falasse, assim, uma palavra do que ficou desse filme, assim, para a gente, então, fazer um coletivo, para que essa construção seja conjunta, que não seja só o despejar, né, do conhecimento e pronto. Porque a gente vai registrar mesmo a partir do momento que você se tocar, né, com você se mobilizar com o evento, com o momento. Então, alguém já pensou na palavra? Então, vamos lá. Fala o seu nome e a palavra. Isso, vai passando o microfone. Francisco, saudades da minha bicicleta. Leveza. É uma só. Desculpem, Simone. Jaqueline, quebra de rigidez. Rodolfo, responsabilidade. Vou falar uma também. Michele, espontaneidade. Elza, encontro. Rogério, criatividade. Sueli, acredito que também responsabilidade. Agora a Ivone também vai falar, né, Ivone? Sou a Ione. Eu acho que o que fica para mim do filme é assim, inquietação. Acho que é com esse espírito que eu estou aqui hoje. Vinícius, natural. O quê? Natural. Ah, tá. Deixa eu escrever aqui, natural. Bom, então tentar ser o mais, assim, tentar contemplar e tentar integrar. Também eu trabalhei muito essa parte da esquizofrênica, né, da divisão, a especialização em clínica, né, onde se aprofunda mais o intrapsíquico, o interior, e uma paixão enorme pelo coletivo, né? Então, fiz a especialização em saúde pública, né? Em saúde coletiva. E consegui sobreviver assim, conseguindo integrar esses dois campos. E o que eu posso trazer assim, de contribuição é que realmente a nossa sociedade, por conta, então,
Não é à toa que eu estou lá, né, como delegada na Conferência Nacional, né, e estou no grupo de laboratório de estudos intrapsíquicos, né, de base psicanalítica, né, do indivíduo mesmo. Então, mas a gente tem que ver, para ver o lugar social que essa pessoa está, que esse indivíduo está no seu desenvolvimento individual, no lugar social que ele está. Nós estamos numa sociedade capitalista. Uma sociedade capitalista que vem quebrando fortemente os momentos, os espaços de encontros, dos espaços coletivos. Então, o que acontece? Nós somos, sim, um povo... O brasileiro tem a fama do lúdico, mas o lúdico que foi aprisionado pelo sistema, que a gente só pode brincar no carnaval, né? Então, só, né, começando assim por aí. Só fazendo uma pequena também recuperação, eu acho assim, se a gente for pegar, porque as palavras, né? É que realmente, então, as palavras que vocês trouxeram, né, de mobilização, já estão traduzindo totalmente assim o filme, né? Assim, eu acho assim que a forma como, né, chegou até vocês, então, individualmente. Estou falando assim que a gente pode depois, que eu já pulei para a gente não aprofundar, mas é importante eu ter pego a impressão de cada um, tá bom? E dar voz para vocês também. Me sinto muito mal falando assim sozinha, então por isso que eu gostei de ter ouvido e o nome de cada um de vocês. Bom, então, essa questão então desse capitalismo que realmente vem na questão de como eles colocaram muito bem, né, do produzir. Então, se você está brincando, se você brinca muito, Ariadne, você produz pouco, você não dá o recado, né? Então, assim, então vem nessa cultura de que você tem que ser sério, não pode brincar, você tem que produzir. Então, isso é tudo, né, da indústria, né, do mercado. E veio para selar, né, com chave de ouro a questão dos medicamentos, onde, né, as plantas, tudo acabou sendo substituído pela indústria, né, dos psicofármacos. Então, você pode ver que hoje todo mundo lá tem um lugarzinho, uma farmacinha lá dentro de casa. Então, a gente quase que não consegue ser indivíduo sem ter os medicamentos. Então, é essa questão de como a gente agora acredita mais nos medicamentos do que no nosso próprio potencial criativo. Então, essa forma capitalista de que você só pode produzir, com a lógica de que você tem que ser um indivíduo que consome, né, um consumidor puro, então você tem que pensar em gastar, né, acumular e gastar para o seu próprio bem. Então, os espaços, a especulação imobiliária, né, os interesses particulares foram destruindo os campos de futebol, né, as várzeas, todos os espaços que pudessem estar sendo reunidas as pessoas. Então, também, como foi colocado no filme, né, então, estar com o coletivo reunido é uma ameaça, porque esse coletivo pode pensar, pode discutir, pode se unir e pode tomar atitudes, pode tomar providências, pode fazer mutirões para construir suas próprias casas. Então, nós temos esse lado que traz, e que, então, com a questão do medicamento, e como o medicamento ele é extremamente eficiente na questão do resultado imediato. Então, se eu estou muito falante aqui assim, falo assim, dá aquilo lá para a Ariadne, que ela vai falar menos, vai acabar, vamos fazer a Ariadne dormir. Então, é imediato. Então, o que acontece? O medicamento, assim, então vem com esse peso com a entrada da indústria, e que ele vem ele traz uma ilusão para o ser humano, né? Que ele resolve, que ele é mágico. Então, mexe muito com esse lado da infância, mas mexe nesse sentido, ele traz uma resposta que tem um resultado imediato, tanto é, então, que nas escolas nós temos casos, né, que a gente conhece, de que a professora já anda com os medicamentos no bolso e para ministrar, né? Então, tem situações de colegas nossos que trazendo para o fórum, a gente discutindo, conversando, orientando, né, e descobrindo junto como e qual caminho seguir para
mudar essa prática. Não é só denunciar e colocar a escola, né, o professor na cadeia. Não é essa a lógica. A lógica, então, aí o que acontece? Isso se faz o quê? Então, a questão dos rótulos, de produzir rótulos diagnósticos, ficou muito atrelado a isso, né? O medicamento, o rótulo, e os sintomas, vamos mudar a doença e vamos curar, vamos melhorar a situação. Então, isso daí, então, o que acontece? Começou a dar resultados, mas ao longo do tempo foi-se, por exemplo, no caso da Ritalina, foi-se provado que estatisticamente, que as crianças que vinham a ser ministradas essas drogas para essas crianças se tornaram, né, drogaditas. Pela mesma, né, composição química. Então, isso com o medicamento e mais a falta de espaços onde nós nos encontramos para cantar, para dançar junto, né, que está levando essa questão do desencontro, da falta de diálogo e gerando cada vez mais violência. Violência entre os próprios seres humanos, qualquer um. Respostas curtas, respostas secas, respostas superficiais. Né? Ninguém mais senta na frente da casa para ficar conversando um monte de tempo, um bom tempo. Ninguém senta, não pode mais sentar, né? Eu estou falando mais assim da realidade de São Paulo, mas no interior também está ficando bastante perigoso, né? Então a gente começa a pensar, então, o que acontece, no que a gente pode mudar tudo isso? Então vem essa proposta. Então, essa questão de patologizar, essa questão da medicalização, de tudo que vem, por exemplo, eu sou trabalhador de unidade básica de saúde, tudo que vem para o posto já sai com medicamento. Né? Então, isso chama-se medicalização, uma vez que não se conversa, não se aprofunda na história do indivíduo, quais as relações que ele está tendo, que podem ser causas de adoecimento, que está levando aos sintomas. Então, qual é o passo, então? É sair dessa lógica do medicamento, de patologizar, de diagnóstico, e tentar buscar o que está levando ele a adoecer. O que é essa droga, o que esse medicamento está substituindo, que elo que está preenchendo na vida. E aí que você vai buscar, daí você vê que as pessoas que brincam, as pessoas que saem para ter um encontro, nesse paradigma, então, mais psicossocial, e não mais do indivíduo, do modelo biomédico, que fica em casa tomando remédio, tentando se curar sozinho, que daí, no fim, ele só adoece cada vez mais. Então, vai sendo substituído por saídas, por encontros. Então, você vê que essas pessoas que saem para dançar, que saem para cantar, elas vão adoecendo menos do que as pessoas que não fazem isso. E é no espaço, como eles trazem, assim, da dança, né, do contato, que é o espaço onde vem a criatividade, onde você recupera o lúdico, onde se recupera o seu ser brincante. Então, eu estou colocando assim, que é necessário a gente refletir nós mesmos e nós refletirmos junto com os professores, tanto os profissionais da educação como profissionais da saúde, o que é ser o ser integral. Então, aqui ele fala nas dimensões política, na dimensão artística, na dimensão do trabalho. Então, é como a gente vai visitar ou desenvolver cada uma dessas áreas, algumas dessas áreas, no dia a dia, no nosso cotidiano. Então, como você vai brincar com isso? Então, quando você trabalha essa integralidade, você passa a ser mais criativo, você consegue favorecer para que a criança seja mais segura,
ela tenha confiança mais em si, e ela vai ter um desenvolvimento onde ela vai ter mais, assim, naturalmente, mais responsabilidade, mais autonomia. Então, é importante. Agora, assim, então, citando, por exemplo, outros autores, por exemplo, Winnicott, Vygotsky, todos trabalham nessa pesquisa do brincar, a importância do brincar na relação no desenvolvimento da criança, na relação, né, nesse espaço potencial que se cria na relação do professor com a criança, dos pais com a criança, como eu vou estar proporcionando, possibilitando que ela venha ocupar esse espaço. Então, nessa relação, nessa troca, nessas brincadeiras, que ela está organizando o seu aparelho psíquico, ela está organizando as suas dimensões mentais, ela está usando o máximo da sua potencialidade. Então, as crianças que vivem privadas desse direito são as crianças que vão tentar substituir, são as crianças que vão acabar, por exemplo, numa atividade, por exemplo, uma questão que um dia a criança, acho que toda criança furta, mas se ela não tem esse espaço, ela não pode vivenciar outras brincadeiras, ela vai ficar nesse ato do furto. Isso não vai ser algo que acontece enquanto momento da infância. Ela vai preservar para isso. A identidade dela vai ser dada por esse ato, né? Então, a criança mais agressiva, que fica chutando coleguinha, então, ela, muito provavelmente, ela não está brincando de aviãozinho com o pai dela, ela não está podendo brincar de... assim, tem muita brincadeira assim que vem com o adulto, dobra o joelho, coloca em cima, né, do joelho, assim, segura. Então, o meu recado assim hoje, que é o brincar, mas é brincar então possibilitando esse contato. Então, assim, é o físico, né? É isso que a criança precisa. A criança assim precisa de alguém que ela confie, que ela vai ficar de pé no joelho e não vai cair, vai dar muita risada e vai dar muita gargalhada. Então, quem consegue passar por experiências assim de infância nesse sentido, com certeza já está sendo a base de um adulto assim mais seguro, com mais meta, com mais objetivo, com todas as adversidades que ele for encontrar na vida. Ele pode passar por crises, né? Mas é aquele que realmente vai saber dizer não na hora certa, no momento certo. Né? Assim, uma pessoa que eu gostaria de citar, que eu estava lembrando, hoje, quando eu estava vindo, né, para cá, eu falei assim, não posso deixar de citar, né, meu querido papai, né? Ele está com 85 anos, ele é aposentado, pedagogo, né, diretor de escola. Mas ele sempre fala, apresente o mundo a seus filhos antes que o mundo se apresente. Então, assim, não precisa dizer mais nada. Assim, no sentido, então, né? Então, sair junto, fazer junto. Então, assim, fazer capoeira junto com o filho, fazer o Kung Fu, tentar ir nas oficinas de contação de história. Então, se esse adulto ele consegue, porque viver isso com a criança vai ser mais fortalecida. Porque ela ela cresce na imitação, no modelo. Então, é por isso que esse desenvolvimento junto é super importante para a criança. Então, muitas vezes, o que está acontecendo nessas intervenções, quando vêm as queixas na escola? Estou me lembrando desse caso especificamente de furto, 3 irmãos e agressividade de um outro irmão, né? O que eu estou podendo fazer? Né? Porque estou recebendo muitos casos lá em São Paulo de algum parente, algum membro da família está preso. Né? Um está usando droga, se não é esse mesmo, mas né, é sempre assim. Que mudou muito de 5 anos para cá. Assim, virou o cotidiano. E eu tive a possibilidade, alguns casos eu vou até a casa, e nesse caso eu acabei indo. A mãe é uma jovem, mas
o que ela pode fazer enquanto ela está em casa, porque agora ela arrumou um emprego, né, no período da tarde, então de manhã está arrumando a casa, fazendo comida, ela é sozinha e tal. A mãe dela, que é a avó das crianças, sai. Daí, então, enquanto psicóloga, eu fui. Aí, o que eu fico lá? Sentada com eles, quase 2 horas. Então, estou conseguindo, poder fazer esse papel. Quem é que vai sentar com a criança, né, do lado? A gente acabou jogando lá aquele que tem o... Então, tem os números lá do carrinho, né? Tem velocidade e tal. Então, e podendo ficar. Então, aquele outro que não consegue ficar, cortou até o cabelo meu, pegou a tesoura, cortou aqui assim, né? Até tesourei o cabelo, tá o cabelo, tá bom, né? Mas tentando, e assim, com a mãe participando, então de vez em quando ela passava, a gente conversava, trocava ideia, mas podendo brincar, né? Fazer esse jogo com eles e tratando da singularidade, cada um do seu jeito, mas contando. Então, não tem muito segredo, mas assim, então isso é importante. Então, assim, como a gente pode garantir que esse espaço, né, com alguém que pudesse dar atenção para a criança, pelo menos uma vez ao dia, né, meia hora, 1 hora, você pode estar criando cidadãos extremamente sérios e comprometidos, né? E na questão da escola, as escolas que eu conheço, então, que já estão introduzindo as danças populares, e que realmente eu achei fantástico é a segunda vez só que eu assisto esse filme, né? O meu colega, o Ricardo Brasil, eu até hoje dei uma lidinha lá na resenha dele, que ele foi assistir na inauguração. 4 vezes depois ele foi assistir, porque ele amou esse filme. E aí... quando aí no filme eles trazem que... vou estar encerrando agora. Obrigada, até me esquecido. Né, para encerrar. O preconceito, né? Então, esses ilustres, né, pensadores aí, formadores de cabeça, conseguiram realmente, então, traduzir o que é natural, reduzir, é um grande fenômeno, né? Interessante, assim, medicalizante. Tentar traduzir que a cultura popular, né, num lugar de preconceito, né, que é de pobre, é de excluído, e que está lá na rua, sendo que isso daí, assim, acabou sendo excluído da nossa sociedade, sendo que era e que precisa ser vivido por cada cidadão. Lá no seu bairro, né, vamos lá fazer uma associação de bairro, participar do conselho gestor lá da unidade, da escola, e vamos fazer o nosso grupo, vamos dançar junto, né, que não sejam só nas datas institucionalizadas, né, mas que seja de algo natural. Então, essa cultura popular, ela é cultura geral, para todas as classes. E foi aí que, sem isso, que a gente está se empobrecendo, que a gente está vivendo, por isso que está indo para uma sociedade mais violenta, né? Que não está usando a abstração, não está criando, né? Mas então tá bom, gente, muito obrigada. Aqui vamos passar aqui para a Ione, então. Obrigada, Nádia.